E aí, pessoal, tudo bem? Começando agora com o Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Aí é a quarta, né, o terceiro capítulo, né, da leitura do tratado. Vai começar, né? Começando a leitura aqui do quarto tratado. E já vamos iniciar aqui, né, com as leituras e os comentários, né? Então, vamos lá. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Conhecidas estas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, pois como jamais pululam falsas devoções à Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como um moedeiro falso e enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como um moedeiro falso só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais que não compensam o trabalho, do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e de Maria, a Santa Comunhão e a Virgem Santíssima. Olha só que interessante essa parte. Como o demônio, ele é falso, moedeiro que faz moeda falsa, do mesmo jeito que uma pessoa falsifica só o que tem valor, ouro e prata, o demônio quer falsificar o quê? A devoção a Jesus. Qual que é a devoção a Jesus? A adoração à Eucaristia. A devoção é um meio de amor. Qual é o meu meio de amor a Deus? A adoração. Qual é o meu meio de amor à Virgem Maria? Hiperdolia, que é veneração, é uma hiperveneração. Qual é a devoção minha a Maria? Hiperveneração. Qual que é a minha devoção a Jesus? A adoração. E quais são o que o demônio tenta falsificar? A devoção a Jesus e a Maria, ou seja, a adoração à Eucaristia e a devoção à Virgem Maria, que é o rosário, etc. Porque são estas como o ouro e a prata entre os metais. É, portanto, de grande importância conhecer, primeiramente, as falsas devoções à Santíssima Virgem, para evitá-las, e a verdadeira conhecer as falsas para evitar e a verdadeira para seguir, para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, distinguir a mais perfeita, a mais agradável a Maria Santíssima, a que... Aqui, só nos dá um passo a mais. Além de conhecer a verdadeira, distinguir qual que é a que você dá um passo a mais, né? Qual que você mais avança praticando ela, né? Então não é só saber qual é a verdadeira, mas também a que vai te trazer mais progresso, né? Mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para a esta nos apegarmos. Artigo 1º. Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Primeiro, os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções... O que é os críticos, né? Até agora. É quem pessoas sábias que se bastam a si mesmo. Vou dar exemplo, é igual, por exemplo, às vezes professor de universidade, que aí a pessoa tem um estudo e ela começa a se achar melhor que os outros. Não, porque eu sei o que você não sabe, então eu sou melhor. E critica toda a prática de devoção, que eu falei amor que as almas simples fazem. Então veio uma senhorinha simples rezando um terço,
começa a criticar, que ignorante, entendeu? Porque a pessoa se acha maior porque sabe certo assunto, entendeu? Mas aquela pessoa que é ignorante, entre aspas, em tal assunto, ela tem mais sabedoria em outro que a pessoa não tem. Mas é o negócio do valor, né? Entre aspas, é o status, né? É mais ou menos o que aconteceu com os anjos, né? Não, nós somos, né, com Lúcifer, né, no caso, né? Nós somos o mais bonito, mais fortes aqui, a gente não precisa de Deus, e aí caiu, entendeu? Vamos deixar a explicação toda, depois eu falo. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé, ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Com certeza. Você já ouviu alguém que fez isso, ou você vai se identificar em alguns aspectos, né, dessa falsa devoção. O que você tem que fazer? Mudar e abandonar. Você fala, nossa, estou sendo falso devoto nessa situação. Ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores. Aí fica questionando os santos doutores da igreja, né? Ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo. Porque a pessoa é simples, aí ela às vezes não tem argumento para responder. E aí a pessoa fica envergonhada e acaba abandonando a fé que era pura, né? Então a fé pura vale mais do que o conhecimento não aplicado, entendeu? O que é mais importante? Você saber amar, você amar ou você saber explicar? Tem gente que sabe explicar o que é o amor, mas não ama. Tem gente que não sabe explicar o que é o amor, mas ama. O que vale mais? Adorar a Deus ou explicar o que é adoração, mas não fazer? Então, as pessoas simples de fé verdadeira fazem isso com genuína verdade. Mas, como acabou de falar que vem esses com argumentos, a pessoa fica ali envergonhada, né, e com medo, e aí acaba abandonando a fé. Igual muita gente que deixa de ser católico, porque às vezes vê uma briga ali dentro da igreja, né, alguém que trata mal e abandona a fé, porque ela não estava ali por causa de Jesus, mas aí ela afastou por causa que teve uma experiência ruim ali, entendeu? Sob pretexto de destruir-lhes os abusos. Segundo, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Que, como quando eu contei o meu testemunho, né, tô falando com o meu amigo lá que Maria fazia milagre, né, e depois eu recebi uma resposta lá na oração, né, faz milagre. Então é um pouquinho de escrúpulo. Só que é o não entendimento de que quem honra Maria louva Jesus, né, porque o que tem nela é de Deus. Então, quando você entende isso, acaba esses escrúpulos. Aí você canta, salva, louva a Deus, porque não tem nada de errado ali não. Jesus vai ficar triste ou feliz com isso? Então, não pensa na sua cabeça não, pensa em Jesus. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos, e como se os que rezam... Como os que se rezam a Maria não rezam a Jesus, né? Então fica essa briga, cara, é muito ruim. Que nem quando eu escuto lá, quem que salva, Jesus ou Maria? Não é briga. Jesus é o Salvador, Maria nos leva à salvação. Não é oposto, é o mesmo caminho. Maria nos leva a Jesus, Jesus é o Salvador. Que nem aqui a adoração e a imagem de Nossa Senhora, como se fossem rivais, não é rival, gente, não é rival. É igual o pessoal que é casado, fica briga de homem e de mulher, disputando, vocês não são contrários, vocês são uma só carne, então
Vocês são juntos, são um time, uma família. Não é um adversário do outro, não. Rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases, eles as repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo. E eles o nomeiam muitas vezes sem se descobrir, digo entre parênteses. Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é Ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo, isto sim que é sólido. Em certo sentido, é verdade o que eles dizem. Mas pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno. É isso que eu falava também, né, lá de gente que vive a devoção, mas quando vai falar, é contrário. Melhor assim, que a pessoa vive, né? Mas aqui é o contrário. A pessoa não vive e ainda atrapalha a devoção do outro, né? Então fala assim, ó, Jesus que é o caminho, mas é o que eu acabei de falar, a Virgem Maria não é contra o caminho, ela está na mesma estrada, nos levando para essa mesma estrada. Então não é caminho contrário, é o mesmo caminho, entendeu? A Virgem Maria nos leva a Jesus, então é caminho reto e certo a Deus. Sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. A Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Por que isso? Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, já li o que vai falar, né? Então, não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria contra seus falsos e escrupulosos devotos: ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por que eu vou primeiro a Maria para depois a Jesus? Porque Jesus está mais no alto. Para eu chegar no mais alto, eu preciso da ajuda da Virgem Maria para chegar no mais alto. Então, o pessoal fala erroneamente, por que primeiro Maria e depois Jesus? Porque Jesus não antes? Porque Jesus está mais alto. Então, para eu ir na altura que Deus está, primeiro eu rezo a Virgem Maria para ela me ajudar a chegar onde Jesus está, entendeu? Dando exemplo, entendeu? E a igreja reza assim, primeiro Maria, depois Jesus. Porque a Maria, que é o caminho, nos leva para Jesus, entendeu? É simples assim, gente, é simples assim. Não tem mistério, é exatamente isso. Do mesmo jeito, Maria concebeu o Cristo e nos ofereceu o Salvador. Simples assim. Terceiro, os devotos exteriores. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte... Só olha as palavras aqui, ó. Exteriores, ó. Presta atenção nas palavras, ó. Cadê aqui? Fazerão muitos terços às pressas. Ouvirão muitas missas sem atenção. Irão sem devoção às procissões. Entrarão nas confrarias sem mudar de vida. Então, por que é exterior? Porque é por fora, entendeu? Igual Jesus falava, sepulcro caiado. Caiado, né, que passa tipo cal por fora é bonito, né? Por dentro tá podre. Então o que é aqui? Reza muito terço. As peças, entendeu? Eu já rezei muito terços às pressas, só que eu aprendi que nunca pode rezar sem fé. Então, tipo assim, eu rezava de pressa, mas com fé, entendeu?
Então tem essa diferença quando você reza com peças sem fé. Não é igual ouvir muitas missas. É igual às vezes eu escuto também e falo, eu fui na missa. Ah, beleza. Aí pergunta aqui que você ouviu, não sei. Entendeu? Fui. Participei. Então, isso aqui é uma falsa devoção, entendeu? Se o nosso terço tá, que nem falou, não tá tendo efeito, a nossa missa não tá mudando nada, você vai na procissão, mas você fez uma caminhada, olha só que, como é que é pesado. Você foi na procissão, você fez uma caminhada, porque não rezou. Falo você, porque no caso aqui quem vai, né? Entraram nas confrarias, né? Colocaram lá a roupa de Nossa Senhora, mas não muda. Entendeu? Sem fazer violência às suas paixões. É o que eu tava falando antes lá. É o pagão católico, né? A diferença da pessoa que é a mesma coisa a vida dela, só que ela vai na igreja domingo. Mas no dia a dia é a mesma coisa, como se não fosse católico, não mudasse. E nem imitar as virtudes dessa Virgem perfeitíssima. Fé, fé pura, todas as virtudes que Maria tem, né? Humildade, paciência, né? Confiança em Deus, né? Só apreciam o que há de sensível. Choram, aqui não está escrito, mas chora quando ouve uma música, né? Ah, minha mãe, né? Mãe chora quando é a música, mas quando acaba a música, não entra, né? Então é só por fora, exterior, atividade. Então aqui, ó, não experimenta o prazer sensível nas suas práticas. Julgam que não fazem nada, desorientam-se e abandonam tudo, fazem as coisas precipitadamente, né? Isso aqui é um caso muito quando a pessoa fala assim, olha, não estou sentindo mais Deus não, parei. Aí fala, mas Deus é sentimento ou é atitude? Né? Que nem fala, amor é atitude ou é emoção? Amor é decisão, né? Eu amo a Deus, eu decido, né? Eu não faço as coisas quando eu estou sentindo alguma coisa. Um exemplo é esse vídeo aqui do tratado. Então, não vou falar o que vocês acham, porque cada um acha, mas eu podia estar fazendo outra coisa, né? Outra coisa no mesmo tempo, que ia dar muito mais prazer, mas por exemplo, ver um filme, ver uma série, jogar um jogo, né? Tanto que eu tenho até os jogos para jogar. Só que eu até dar um testemunho, o que me fez vir aqui no tratado foi a minha comparação, que o jogo para mim terminar é 4 horas. E aqui o tratado para eu ler inteiro é 5 horas. Aí eu falei, né? Eu vou jogar um jogo que é 4 horas, eu não vou ler o tratado, aí eu vim pra cá, entendeu? Então é decisão. Podia estar fazendo outra coisa, né? Que era mais sensível. Mas eu tô aqui porque eu queria, mas também ficava mais como é que chama? Ficava levado pelas emoções. Ah, preguiça, vai demorar 5 horas. Hoje não. Hoje, né? Eu falo, Deus pegou pelos cabelos, né? Não tem cabelo. E aí eu tô aqui, na comparação, né? Nossa, o jogo vai ser 4 horas. O tratado demora 5. Eu vou jogar um jogo de 4 horas, não vou ler o tratado? Aí, tomou vergonha, né? Eu tô aqui, entendeu? Tô aqui. Aprendendo, vivendo. Vamos lá. Temos da vida real. Vida real, decisão. Sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior. Outra coisa é que essa pessoa ela é só exterior, mas quando ela vê alguém que reza de verdade, critica. Ah, não é verdade, como é que ela vive, né? É igual as pessoas que ficavam duvidando da castidade de Nossa Senhora ou de São José, fica falando assim, como é que é impossível? É porque a pessoa na cabeça dela, pra ela é impossível. Então ela não consegue ver a castidade. Então na cabeça dela fala, pro outro também não é impossível.
Mas não é sobre o que você consegue viver. É sobre o que a Maria e São José vivem, entendeu? Então o mundo não é nossa cabeça. Entendeu? Muito interessante essa parte. E aí, essas pessoas exteriores, quando vem alguém de oração, não suporta. E aí critica, é mentira, não sei o que, calúnia, mas porque tá vendo, entendeu? E aí não suporta. Isso aí acontece muito no mundo, né? Quando prega-se a justiça. Então fala assim, eu não suporto ver alguém que vive o que eu quero viver. Então é mais fácil eu destruir ele do que eu mudar e começar a viver. Então, tomar cuidado com esse sentimento que todos nós podemos ter, né? Eu também, é porque eu tô lendo aqui, né? Então acabo ouvindo, acabo virando exemplo, né? Mas eu também me policio muito quando eu tenho esse sentimento, eu falo. O que eu vejo muito que me ensinaram falando assim, esse pensamento é do Espírito Santo? Isso me ajuda muito. Por exemplo, quando eu estou querendo rezar menos, ou preguiça de fazer alguma coisa, eu me pergunto, esse pensamento foi dado por Deus? É do Espírito Santo? Que eu pare de rezar por preguiça? Entendeu? Aí eu falo, isso aqui não é de Deus, não. Aí, ó, volta pro caminho, conversão, né? Então isso aí ajuda muito. Esse pensamento que eu estou tendo é do Espírito Santo? Eu vejo alguém rezando bastante, eu ficar irritado. É de Deus esse pensamento? Então, observa, presta atenção. Sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Quarto, os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristão... Eu fiz essa cara porque é esse rosto assim, né? É porque, nossa, aqui é muito, dá muita raiva, cara. Tipo assim, eu falo assim, é pessoas que mentem pra si, sabe? Mentem pra si. Que vive uma vida de mentira. E acha que tá salvo. Você vai ver o que São Luís vai falar sobre isso. A enganação, essa aqui é uma das maiores enganações diabólicas. É a pessoa que tá indo pro inferno achando que tá no céu. Irmãos e devotos da Santíssima Virgem escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Que dorme... No caso aqui, falando assim, pessoas que escondem. Não tá falando quem tá lutando contra o vício da bebida, quem tá querendo sair, não. É a pessoa que não quer sair e ela esconde, entendeu? É só não conta pra ninguém, finge que tá lá na igreja, mas ela esconde o seu pecado. Então, isso que não sei o que falar irritante, parece que eu tô com raiva, né, da situação. Mas é uma coisa tão triste que a pessoa se engana de um jeito que acha que Deus não tá vendo, né? Tô bebendo, tô mentindo, tô aqui com Deus e Deus e a Virgem Maria não tá vendo. Você tomando veneno e falando que não tá acontecendo nada. Dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem. Que não, prometem a si mesmos pecando, que mas Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados, porque recitam seu terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação. Esse aqui é o famoso acender uma vela para Deus e uma para o diabo, né? Não, mas eu fui na missa, posso trair minha esposa. Não, mas antes de morrer eu vou confessar, né? Posso desviar dinheiro dos outros, né? Não, né, meu mal tem muito dinheiro, eu desvio, né? Faz, né? Entra na bebida, nas coisas lá, né? Então é muito triste, tipo assim, que nem qual que é a função de eu estar lendo o tratado com vocês aqui? É ajudar nós a crescer na fé. E esse tipo de pessoa que se engana, se você vai totalmente contra o que eu tô querendo ajudar aqui, né? Vamos acordar e levantar, entendeu? Para as portas do céu tá aí, Jesus tá para voltar.
E aí? Entendeu? E aí não. Aqui vai até falar aqui, porque quem faz isso é. Como, tipo assim, você crucificar Jesus, você acha que você está fazendo boa coisa? Né? Você vai, eu sou devoto da Virgem Maria, mas os meus pecados colocam Jesus na cruz. Então, né? Você dando prazer ao demônio com os pecados, você está honrando Jesus? Só porque você é da confraria? Entendeu? Igual alguns santos falam, né? Se você é padre, usa batina, é consagrado, é freira, né? É de comunidade, mas sua vida é podre como pecado, você vai para o inferno de véu e tudo. Véu, batina, né? Aliança de consagração. Por quê? Que é o que Jesus falou. Servos operários maus, né? Fizeram milagre, pregaram em meu nome, mas eu não vos conheço. Porque a sua vida, né, é totalmente contra Deus. Servir a Deus. Deus faz a obra. Mas sua vida é de pecado. Pecado mortal. Vivência de pecado mortal embaixo das asas de Deus. Então aí Deus fala, serviu bem, operário, mas vida má. Vida má. Longe de mim, eu não vos conheço. Misericórdia. Fala assim, Deus me livre. Muda agora. Converte agora. A hora é agora. A hora é agora. Porque trazem consigo Sério? um pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave à hora da morte basta. De mais a mais bom, que eles são devotos. Pecado também está escrito aqui, um bom pequei, Senhor, me perdoa. Então, gente, você tem que vigiar muito na hora a gente for confessar também, pra gente não estar confessando a boca pra fora. Ah, Senhor, desculpa. Aqui, ó. Ah, pequei. Posso entrar? Salvação. Coração arrependido, né? Da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam e ó, em cuja honra dizem. Fala aqui. Tipo assim, você pecou e você não tá lutando. Se você não estiver lutando para não pecar, não arrependeu. Entendeu? Se você pode até cair, mas se você está lutando, a luta é sinal de arrependimento, né? Você não quer. Então, agora, se você não quer, então a luta é o primeiro sinal. Depois é correr mesmo, correr, né? Então, e depois a mudança, graças a Deus, né? Então, mas são outros assuntos aqui, né? De mortificação. Todos os dias, irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave-Marias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, etc. Para confirmar o que... É tipo falar assim, ó, roubei um banco de uma pessoa, roubou o dinheiro de uma pessoa, roubou, sei lá, R$400 o salário da sua parente, que ela alimenta os 3 filhos, exemplo, sei lá. Aí você rouba esse dinheiro, aí alguém descobre e fala que você roubou da sua parente. Aí você fala assim, não, mas eu rezo 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, Deus vai me perdoar. E você fica com o dinheiro. Deus que é justo. Deus que é justo. É justo? É ele te salvar porque você rezou 7 Pai Nosso, só que você tá com o dinheiro que você roubou e não vai devolver? Isso é amor a Deus? Não é. Entendeu? Não é. Então, a nossa oração tem que mudar o nosso coração, que é o verdadeiro sentido da devoção. Rezo 7 Pai Nosso, 7 Ave Marias, mas é porque na hora que eu ficar tentado a roubar, eu não fazia. Porque eu rezei 7 Pai Nosso e 7 Ave Maria. Agora, se eu rezo não muda nada, não muda nada. Entendeu? É o demônio rezando Pai Nosso. Que dizem, e mais aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão,
só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações. Essa aqui vai falar. Mas é que as graças é muita misericórdia de Deus. E é também, às vezes, para a pessoa que ela é ignorante, invencível. Igual para os fariseus. Por exemplo, para as prostitutas e os ladrões, Jesus falava, né? Neftali, Zabulão, não lembro. Uma cidade que vivia nas trevas, viu uma grande luz. E aí as prostitutas e os ladrões se converteram. Escutaram a palavra de Deus, mudaram. Agora, para os fariseus, Jesus chegou e falou, né? Sepulcro caiado, né? Vocês, ai de vós, né? Ai de vós, que vocês não entram na porta do céu e não deixam ninguém entrar. Porque Jesus falou tão bravo para os fariseus e com a prostituta e com o ladrão, ele foi mais amável, digamos assim. Porque os fariseus sabiam da salvação. Eles estavam lá dentro. Eles conheciam a palavra, eles sabiam o caminho, eles não seguiam. Então Jesus foi forte com eles, né? Agora lá as prostitutas, os ladrões, eles não eram doutores da lei, entendeu? Às vezes nem sabiam se existia o Messias, mesmo ouviam falar, mas quando viram, eles ouviram Jesus e mudaram. Saiu da prostituição, saiu do roubo e foram salvos. Por isso que fala que as prostitutas precederão os fariseus. Por quê? Porque acreditou, eles acreditaram, os fariseus não. Então quem acredita passa na frente. Então é mais ou menos aqui do presunçoso, né? Ele não quer mudar. Aí fala, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Vou continuar no pecado. Quem vive assim não está vivendo amor, né, a Deus, né? Está ferindo seu pai e sua mãe, achando que no final eles vão te salvar. Entendeu? E Deus quer salvar, mas depende da nossa aceitação de Cristo, né? Aqueles que crerem e aceitarem o Senhor como Senhor Salvador, receberão o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que rejeitarem já estão condenados, porque sem Cristo não tem salvação. Então, se você não tem o Salvador, perdido está, né? Ou práticas de devoção à Santíssima Virgem ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão só que a diferença é que nessas pessoas aqui não tem arrependimento. Às vezes a pessoa ali no último momento teve arrependimento e Deus concedeu essa graça desse milagre para salvar, né? Agora eu acabei de falar dos fariseus. Eles sabem o que é errado e não querem mudar. Não querem mudar. Sabe que tem um Salvador, sabe de tudo, sabe da lei e vai contra a lei. Então se fazem verdadeiramente inimigos de Deus dentro da casa de Deus. Então é muito perigoso mesmo, né? Essa confusão, né, demoníaca mesmo. Então sem oração, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Então, como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando pelos pecados se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem o ousaria pensar? Viu por que Deus não salva esse tipo de pessoa? Senão ele vai contra a sua própria palavra. A Virgem Maria também. Se ela ajudasse para salvar essas pessoas, é o mesmo que ela está também crucificando o próprio filho. Entendeu? Então não tem lógica. Digo que abusar assim a lógica é tirar essas pessoas dessa presunção. A mais santa e mais sólida, depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal, mas é preciso ao menos, note-se bem o que vou dizer,
Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe. Então, o primeiro passo aqui para querer seguir a Virgem Maria é ao menos abandonar o pecado mortal, né? Para seguir com Jesus, né? Ao menos, né? Mas o bom seria não ter nenhum, né? Mas é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Mas é tipo assim, não pecar, né? Mas você nem lutar contra o pecado, aí não tem nem o que falar, né? Você não tá nem se esforçando, aí não tem jeito. Como filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nestas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar. É a questão do que eu falei dos 7 Pai Nossos. A pessoa resolve os 7 Pai Nossos, não é para continuar pecando, mas para ter a graça de se converter e sair. Então, o que São Luís fala, se tudo aqui que eu tô falando também, você tá ouvindo, tá caindo como uma luva, que você já fez, pega agora essas aqui, ó. Fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Por exemplo, São Bento. São Bento se jogou no espinheiro para não pecar contra a castidade. Violência contra si. A dor dos espinhos tirou a vontade de pecar. Então ele fez, ó, não tô aguentando mais, se jogou lá, entendeu? Tem a sincera resolução de evitar o pecado mortal, foi o que eu falei lá, de lutar. Luta, né? Luta, que o pecado ofende a mãe. E entra em confraria, reza o terço, o Santo Rosário, faz o jejum aos sábados, orações, para que você aqui, ó, para você receber a graça da contrição, que é o arrependimento, e o perdão dos seus pecados, a graça de vencer os maus hábitos. Então a gente pede força, a gente não pede autorização para pecar, né? Misericórdia, a gente pede força para não pecar, né? Não faça, porém, pensando que poderá demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo, dos santos e das mártires do Evangelho. Então aqui, não, essas orações não é autorização para pecado, é força para sair. Continuar calmamente no estado de pecado, todos a nós despeito dos remorsos de vamos consciência, rezar, tá? do exemplo de Jesus Cristo e dos santos força. e das máximas do Santo Evangelho. Quinto, os devotos inconstantes. Devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria e logo após... Isso aqui também são pessoas emocionadas, né? Que aquela pessoa está muito feliz, olha, eu vou fazer isso durante um mês. Aí passa 3 dias, foi embora a emoção. Ah, não vou fazer mais não. Abandona. Aí passa 2 dias, quero voltar de novo, vou fazer um mês. Não é pessoas emocionadas, né? Elas vão pela emoção, e a emoção passa. Então aí abandona. Então por isso que fala que é inconstante, né? Quando tá bem, vou. Quando não tô bem, paro, né? Então isso aqui tem uma dica, né? Até Santo... Não sei se é Santo Afonso ou Santo Afonso. Eu não lembro, mas ele fala isso. Nunca tome uma decisão quando você está muito eufórico ou muito triste, né? Se você está muito eufórico querendo fazer alguma coisa, espera uma semana. Vê se você vai continuar. Aí se continuar é verdade. Senão, às vezes você promete muita coisa e não cumpre nada, né? Que é a inconstância, né? Já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade. Mudam como a lua.
E Maria os esmaga sob seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis Maria e esmaga. indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Viu? Aqui, ó. Vale mais fazer pouco constantemente do que muito entregue ao mundo e à carne. Quero fazer todas as devoções, aí depois jogar fora. Compensa mais você fazer uma. Por exemplo, a devoção das 3 Ave Marias antes de dormir. Se você rezar essa pro resto da vida, vale mais essa pelo resto da vida do que 100 que você não cumpre nenhuma. Entendeu? Não é que não vai rezar rosário, terço, nada. Mas vale mais do que as promessas não cumpridas, entendeu? Uma promessa pequena cumprida, completa, vale mais do que 100 que não completa, entendeu? Porque não completa. Então não é que você vai pegar o mínimo, mas é melhor um mínimo feito do que 1000 não feito, 10 não feito, 30 não feito, entendeu? Então é isso também. Com Jesus é assim, ó. Como é que fala? Quem é fiel no pouco, Deus confia mais. Então, conforme a gente faz uma obra pequena, Deus vai aumentando. Então é sempre assim. Faz um pouco, aí depois vai aumentando. Você reza 3 Ave Marias toda noite. Vai ficar fácil uma hora. Que aí você vai aumentar, falar, vou rezar 10. Aí, ó, 10 é uma dezena do terço. Aí você fala, nossa, agora eu já estou conseguindo rezar 10. Vou rezar o terço. Aí começa a rezar o terço. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, fala, nossa, o terço está fácil. 5 meses. Acho que vou rezar o rosário. Vou rezar um terço de manhã e outro à noite. Aí já está rezando 2, né? Aí passa 1 ano, 2 anos, você já ficou fera no rosário, entendeu? Mas é tudo progressivamente. Depois você está rezando todo dia o rosário, né? Aí você reza lá um terço de manhã, outro terço no almoço, outro terço na caminhada do serviço e um outro à noite, né? Pode rezar andando de bicicleta, não tem problema na fila do banco, pode rezar, né? Você está com fé lá rezando, entendeu? É tudo progressivamente. Mas o que é importante? Você ser fiel. Fiel no pouco, Deus confiará mais, entendeu? Sexto, constância. Os devotos hipócritas. Há Agora os também hipócritas. falsos devotos da Santíssima Hipócrita Virgem, é a mesma coisa os que devotos mentiroso. hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, Hipócrita a fim é de mentira. passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Sétimo, os devotos interesseiros. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, corro pra Deus, sem o que a esqueceriam. Mas o problema aqui é que os interesseiros, eles abandonam, entendeu? Corre para Deus quando precisa, abandona. Então é o interesse, entendeu? Muitas vezes eu também sou devoto interesseiro, né? Quando eu estou passando dificuldade, mas essa dificuldade me alimenta a ficar firme. Então até eu falo assim que às vezes é um resgate da fé, né? Passa uma doença, passa alguma coisa, aí eu até aprendi com o Padre Pio, né? Bendita doença que te leva a Deus. Às vezes é o chacoalhão que a gente precisa, mas o interesseiro é diferente. Ele tem interesse, pede uma graça, consegue, quando ele recebe, abandona. Porque era o interesse que fazia rezar. Entendeu? Então, no caso que eu contei, na verdade o interesse é um puxão que Deus fez, aí depois você vai caminhando, entendeu? Mas sempre tem esses que não tem altos aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, que em coisa alguma creem e de tudo criticam. Dos devotos escrupulosos, que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores. Dos devotos presunçosos, que sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados. Dos devotos inconstantes,
que por leviandade variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons. E, enfim, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer, em poucas palavras, a devoção verdadeira, que é, primeiro, a devoção verdadeira. Segundo, terna. Terceiro, santa. Quarto, constante. Quinto, desinteressada. Primeiro, a verdadeira devoção é interior. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Segundo, a verdadeira devoção... Eu tava vendo aqui, mas essa aqui nem que eu falei uma parte, eu falei assim, que a pessoa vai na passeata, na procissão, e para ela é caminhada, aquela é exterior. Agora, o interior vai por amor. Não, vou caminhar aqui porque a caminhada para Jesus, para Nossa Senhora. Então ele vai com um espírito de devoção. E acredita que ia acontecer essas coisas mesmo. Então tem um interior, né? Tem um sentimento, tem fé ali, né? Não é só um conjunto, né? Um passear, né? Eterna. Em segundo lugar, eterna quer dizer cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe. Impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade. Recorrer à Virgem Maria em todas as necessidades. Ali vai falar. Não sei se é nessa, mas é como o filho. O filho tá com problema. Mãe, chora mãe. Tudo é mãe. A devoção é mais ou menos isso. A terna. E de ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Mãe, em suas dúvidas para ser esclarecida, em seus erros para se corrigir, nas tentações para ser sustentada, em suas fraquezas para ser fortificada, em suas quedas para ser levantada, em seus abatimentos para ser encorajada, em seus escrúpulos para ficar livre deles, em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada. Em todos os males do corpo e do espírito, enfim, Maria é seu refúgio, e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. Terceiro, a verdadeira devoção é santa. Não receio importunar. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal. Não fala assim, dessas aqui tem que lutar para viver, porque é difícil viver com as nossas forças. Então é tudo graça mesmo. Paciência heróica, caridade ardente, pureza divina, mortificação universal, obediência cega. Então, contínua oração, então tudo é difícil. Então isso é muito bom porque a gente vê que é graça de Deus. Então, sem Deus ele não consegue, entendeu? Eu falo que eu tento fazer um monte de coisa que quebra a cara. Então, tipo, se eu dou risada, porque, tipo assim, como é que eu falo? Eu dou risada porque é um caminho que dá pra ir. Então, tipo assim, por isso que eu falo, não falo com tristeza, não tô vivendo. Não, tô buscando viver, quero viver. Então, vou continuar querendo viver, vou continuar buscando fazer, entendeu? Então, é uma coisa que dá pra chegar, entendeu? Mas olhando na vida atual, na realidade atual, né, não tô vivendo desse jeito. Mas eu quero viver, e é para isso que eu tô caminhando para essas coisas, né? A gente tá aqui, né? Não tá para isso. A pedir que eu nas dúvidas, mãe, socorre no desvio, me reencaminha. Nas tentações, me sustenta, não me deixa cair. Na fraqueza, fortifica-me. Quando eu cair, me levanta. Quando eu tô desanimado, me encoraja. Eu quero caminhar. No escrúpulo, né? No livro daí, quando eu estou meio perdido, revirado na cruz,
trabalhos e reveses da vida, para ser consolado. Em uma palavra, em todos os males físicos e espirituais, Maria é o seu socorro habitual. Então, aqui é a verdadeira devoção. Quando na dificuldade eu recorro à Virgem Maria, tem uma devoção aí. E não é interesse. Porque eu não quero uma coisa e abandonar. Não. Eu quero a ajuda da minha mãe. Entendeu? É diferente do interesse. O interessado quer a coisa e abandona. Aqui não, a gente quer ajuda, mãe, me ajuda. Não tem problema, como é que eu faço? Vamos. Obrigado, me levanta aqui, ó. Não deixa eu cair, não. É igual o filho com a mãe. Tudo é mãe. Choro é mãe, né? Tá com medo é mãe. Então, é isso. É isso. Vamos lá, tô empolgado. Sua caridade ardente, emocionado. Sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. Quarto, a verdadeira devoção é constante. Quarto, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante. Firma uma alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna-a corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, à carne em seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio em suas tentações. Assim, uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer isto dizer que não caia ou mude às vezes na sensibilidade de sua devoção. Mas, se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe. Se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria, e não nos sentimentos naturais. Quinto, a verdadeira devoção é desinteressada. A verdadeira devoção à Virgem Santíssima é, finalmente, desinteressada. Leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. Igual a Virgem Maria. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama a Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Só por isto, ele a ama e serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível. Sabe uma prova desse amor à Virgem Maria? É a comunhão reparadora. Dos 5 sábados. 5. Que a Jesus são 9 sexta-feiras. A comunhão reparadora, assim que os blasfêmias contra Nossa Senhora. Né? O Catecismo fala que toda blasfêmia contra Deus é contra Deus, contra a Virgem Maria e os santos. Porque quando você fala mal dos santos, ou da Virgem Maria, você está ofendendo a Deus também. Por isso que é uma blasfêmia. Porque é também direcionado a Deus. Quem Deus honrou. Então a comunhão reparadora, que é os 5 sábados, né, que você reza, você comunga durante 5 sábados seguidos, pedindo reparação das blasfêmias feitas contra a Virgem Maria, ela é uma devoção que você comunga para desagravar as ofensas feitas a Nossa Senhora. A gente não comunga para pedir uma graça para a gente. É para a Virgem Maria. Então, isso é o amor puro. É igual das 9 sexta-feira, para desagravar o coração de Jesus. Então, eu estou comungando pedindo perdão pelas ofensas que são feitas a Jesus, que machucam o coração do Senhor. Então é comunhão totalmente para Jesus. Nas outras situações a gente comunga pra gente, né? Pedir um trabalho, pedir saúde, pedir a cura, pedir salvação pra gente ou pra alguém. Nessas não, nessa é totalmente para Jesus. Então é uma prova de amor, que é desinteressada mesmo, mas é interessada em fazer bem a Deus, né? Senhor, eu quero desagravar as ofensas que fizeram ao Senhor, né? Como se eu quero tirar os cravos que fincaram no seu coração, né? Como tem lá na cruz de Nossa Senhora da Salete, né? Tem um martelo e tem um alicate. O alicate mostra a gente arrancando os espinhos de Jesus, que são os pecados. E o martelo é quando a gente peca. Quando a gente peca, a gente bate, né? Então desagrava é Nossa Senhora pedindo, desagrava, arranca
os pecados que a gente mesmo cometeu também. Né? Sempre com a mesma fidelidade. Ama nas amarguras do Calvário, como nas alegrias de Caná. Assim. Oh, como é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima esse devoto, que em nada se busca nos serviços que presta à sua rainha. Mas também, quão raro é encontrá-lo agora. E é confito de que cresça o número desses fiéis devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho, com fruto, ensinado em público e em particular. No tempo ali de São Luís é a pena, eles me olhavam na tinta. Nas minhas missões durante anos e anos. Muitas coisas já disse sobre a Santíssima Virgem, mas ainda tenho, entretanto, a dizer, e infinitamente mais omitirei, seja por ignorância, incapacidade ou falta de tempo, no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Oh, bem empregado seria meu esforço, se este escrito, caindo nas mãos de uma alma bem nascida de... É muito legal ver São Luís escrevendo isso e imaginar ele escrevendo e pensando nessas coisas. Imagina, então, tipo assim, é real, gente. O santo, assim, esse livro que ele escreveu, quanto rezava. De Deus e de Maria, e não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, conforme João, capítulo 1, versículo 13. Lhe desvendasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o prêmio da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, como vou indicar. Se eu soubesse que meu sangue pecaminoso poderia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra de minha querida Mãe e soberana Senhora, da qual sou o último dos filhos e escravos, em lugar de tinta, eu o usaria para formar esses caracteres, na esperança que me anima de encontrar boas almas, que por sua fidelidade à prática que ensino, compensarão minha boa Mãe e Senhora das perdas que lhe tem causado minha ingratidão e infidelidade. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e esperar em tudo que tenho profundamente gravado no coração, e que há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá mais filhos, servidores e escravos, como nunca houve, e que por este meio, Jesus Cristo, meu amado Mestre, reinará totalmente em todos os corações. Vejo no futuro... Olha só. É legal a gente pensar isso, porque o São Luís, ele não sabia o que ia acontecer com esse livro. Ele estava só escrevendo. E hoje, tudo isso que ele falou aconteceu. São João Paulo II, Santa Teresinha de Jesus, Padre Pio, os consagrados a Jesus por Maria, nesse método, né? Só que ele não sabia. Então, por isso que é importante, ó, a gente dizer o nosso sim a Deus, porque a gente não sabe o que o nosso sim vai fazer no futuro. Então agora tem uma legião, muitas pessoas, né? Legião é quantidade grande, né? Igual lá tem um centurião de 100, legião é de muitos soldados, né? Legiões de consagrados à Virgem Maria por causa desse livro, que é o que a gente está lendo hoje, ó. E São Luís um dia estava lendo, e agora ele vai acabar de falar uma visão do futuro que ele teve, né? Uma profecia, ó. Ele vai falar agora, ó. Animais frementes que todos os corações. Vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa. Tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Queledit intelligat, hypotes... Como é que é a decisão dos santos? E isso realmente aconteceu. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele ficou perdido durante 300 anos. Não sei se foi dentro de uma arca ou de um barril, até que os Monfortinos, um rapaz encontrou este livro, e aí trouxe de volta assim, à tona. Mas ele foi, que nem falou que aconteceu, desse jeito mesmo que ele viu. As feras, né, querendo fazer perder o livro para que não encontrasse. Só que olha o que é a decisão do santo. Ele falou, muito melhor, isso me encoraja, porque eu sei que vai ter um exército de santos, né,
devotos da Virgem Maria. Então agora que eu vou escrever. Sabe quando a gente fala assim? Agora que eu vou escrever mesmo. Porque, né, se o inimigo quer destruir, quer fazer perder, então isso aqui vale ouro. Né? Mais que ouro, né? Vale a eternidade. Então, o santo é muito legal. Ao invés de ficar com medo, ele enfrenta. Não, agora que eu vou escrever mesmo. Porque vai ter vitória. Então, isso a gente tem que dizer. Com Jesus e com Maria, né, na Eucaristia, o inferno se arrepia. Quem puder compreender, compreenda. Quem puder compreender, compreenda. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Capítulo 19, versículo 12. Artigo 2. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As práticas comuns. Há muitas práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As principais são, abreviadamente, as seguintes. 1. Honrá-la como a digna Mãe de Deus, com o culto de hiperdulia, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos, como a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 2. Meditar suas virtudes, seus privilégios e seus atos. Isso aqui eu acho 3. Contemplar suas... Eu ia explicar, mas eu acho que eu já falei um pouquinho. Hiperdulia, ou seja, estimá-la acima de todos os santos. Como? Sendo obra-prima da graça. E a primeira depois de Jesus Cristo. Depois de Deus, na Trindade, a primeira pessoa maior é a Virgem Maria. Porque que nem falou ali, ó. Se comparar a Virgem Maria com Deus, a Virgem Maria é infinitamente menor que um átomo, em comparação com Deus. Beleza, essa parte. Agora, se comparar a Virgem Maria com nós, seres humanos, nós que estamos muito abaixo, entendeu? Porque ela não teve pecado, ela é obra-prima, ela é a obra-prima sem mancha. Então, ela não tem pecado, a gente tem pecado, então tem essa diferença. Então, até sobre todos os santos, né, Santo Antônio, Santa Edviges, eles são santos no céu, só que eles cometeram pecado, entendeu? Até São José lá que é o primeiro, que tem a protodolia que chama, porque São José foi o pai adotivo de Jesus. Então, entre os santos, digamos assim, que tem pecado, São José e todos os outros, e a Virgem Maria está acima de todos, porque ela é mãe de Deus, né? Ela conhece Deus como ninguém conhece, e ela não tem pecado. Então a Virgem Maria é hiperveneração. É uma veneração totalmente diferenciada de todos os outros. Como diz Santo Agostinho, é uma devoção necessária para nós chegarmos a Jesus. A devoção à Virgem Maria é necessária para chegarmos a Jesus. A de todos os outros santos não são necessárias. O que quer dizer que sem a Virgem Maria, a gente não chega até Jesus, entendeu? A gente precisa dela, porque foi por meio dela que Jesus veio, entendeu? Quem nos salva é Jesus, mas a Virgem Maria, por ela nos veio o Salvador. Então, por ela que também nós vamos ao Salvador. Então, a devoção à Virgem Maria é intrínseca à Igreja e à fé. Então, hiperdulia seria isso. A veneração particular a Maria, sendo quem ela é, diferente de todos os outros santos, não tem comparação. Mas explicando, e para Deus não é hiperdulia, é latria, que é adoração. Daí que vem a palavra idolatria, que é adoração a ídolo, que é o errado. Latria, que é adoração, é somente a Deus. Então, o culto a Deus Santíssima Trindade é latria, adoração. A Virgem Maria é hiperdulia, não é adoração, é uma hiperveneração. E a todos os outros santos são dulia. Né? Tem a São José que chama protodulia, que é dos santos, né? Por ele ser o pai adotivo de Jesus, né? Ele tem ali a primeira veneração diante de todos os santos, né? Que tiveram pecado, que pecaram, né? No mundo, assim. Então tem essas diferenças, assim, né? E eu sempre fico assim, às vezes assim, a gente saber diferenças de amor, né? Por exemplo, tem o amor ao filho, amor ao irmão, amor ao pai, amor ao esposo. Então sempre tem a hierarquia também, né? Aí o amor a Deus, amor aos santos, entendeu? Então tem essa diferença. Tipo, às vezes eu não sou casado, mas o amor que eu tenho à minha esposa é diferente do que eu tenho ao meu amigo,
São diferentes, entendeu? O amor que eu tenho, se eu tivesse filhos, o amor que eu tenho ao filho é diferente da esposa, mas são grandes amores também a eles. O amor ao amigo também, né? Só que é diferente. É a mesma coisa com Deus. A adoração que é a Deus é só a Deus. A veneração a Maria é a Virgem Maria. A veneração a São José e os outros santos é São José. A gente tem que saber diferenciar esses atos de amor e de louvor. Porque se a gente não sabe, tudo vira idolatria, ou tudo vira adoração, porque a gente não sabe diferenciar, entendeu? Senão você falar, vou amar um desconhecido do mesmo jeito que o meu marido ou o meu filho. Não é, é diferente, entendeu? É diferente. Como diz ali, quem puder entender, que entenda. As grandezas. 4. Fazer-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento. 5. Invocá-la cordialmente. 6. Oferecer-se e unir-se a ela. 7. Em todas as ações, ter a intenção de agradar-lhe. 8. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso último fim. Que é imitar Jesus. Mais adiante, o fim é querer esta última prática, conforme capítulo 8, artigo 2º. Fazer o que o Mestre nos ensina. A Santíssima Virgem tem também muitas práticas exteriores, das quais as principais são: primeiro, alistar-se em suas confrarias e ingressar em suas congregações. Tá falando, ó. Segundo, ingressar numa das ordens instituídas. Tá falando que tem as práticas interiores, que é mais a questão da fé, que a gente tem que viver por dentro. Agora tá falando das exteriores, que entra nas confrarias, né? Por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus, né? Nossa Senhora do Carmo, o escapulário. Então vai falar disso agora. Em sua honra. Terceiro, publicar seus louvores. Quarto, dar esmolas, jejuar e mortificar-se o espírito e o corpo em sua honra. Quinto, trazer consigo suas insígnias, como o Santo Rosário ou terço, o escapulário ou a cadeiazinha. Sexto, recitar com devoção, atenção e modéstia, ou o Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave-Marias, em honra dos 15 mistérios principais de Jesus Cristo, ou um terço de 5 dezenas, contemplando os 5 mistérios gozosos: a Anunciação, a Visitação, a Natividade de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo. Os 5 mistérios dolorosos. Porque na época o Papa João Paulo II, né, não tinha completado o Rosário com as passagens que faltam da vida pública, né? Hoje, Rosário é o completar, né? Você quer dar muita explicação, mas por que chama terço? Porque era 3, é o terço, né? Gozoso, doloroso e glorioso. E aí, um terço fazia o Rosário. O Rosário é dos 3 juntos. Então, o que a pessoa falava assim? Eu vou rezar um terço do Rosário. Por isso chama terço. Né? Por isso chama terço. É um terço do Rosário, um terço do completo. Então, antes só tinha 3, aí eu vou rezar um terço, vou rezar um terço, né? Agora o Papa João Paulo II completou o que faltava, né? A pedido de Nossa Senhora, que é a vida pública de Jesus, a instituição da Eucaristia. Hoje é quarto. Aí se hoje fosse dar um nome, acredito eu, nessa mesma lógica, seria agora eu vou rezar um quarto do Rosário, entendeu? Então, aí fica muita briga se o Rosário é 3 ou 4. O Rosário é o todo, entendeu? Mas antigamente rezavam 3 porque não tinha o quarto. Aí hoje tem. Então hoje eu rezo completo. Rosário é tudo. Então, pela lógica seria, né? Um quarto. Hoje eu vou rezar, em vez de falar um terço, eu vou rezar um quarto. Porque é um quarto do Rosário. Certo? Vou rezar, antes era um terço do Rosário, agora é um quarto do Rosário. Entendeu? Mas tem gente que eu falo que é um pouco daquilo do mais fácil, né? Não, antigamente o Rosário era 3, então vou rezar 3 e falar que é Rosário. Mas não é, porque o Papa já instituiu, entendeu? Então, se a gente não quer seguir o Papa, né? A gente quer ser Papa da nossa própria igreja, entendeu? Então, e também por que o Papa colocou mais um Rosário? Porque a gente precisa rezar mais, né? Tem isso também. Mas, Deus pede, não obriga.
A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, sua flagelação, a coroação de espinhos, Jesus levando a cruz e a crucificação. Os 5 mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus, em honra dos 15 mistérios principais de Jesus Cristo, ou terço de 5 dezenas, contemplando os 5 mistérios gozosos, a anunciação, a visitação, a natividade de Jesus Cristo, a purificação e o encontro de Jesus no templo. Os 5 mistérios dolorosos, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, sua flagelação, a coroação de espinhos, Jesus levando a cruz e a crucificação. Os 5 mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus, sua ascensão, a descida do Espírito Santo, a assunção da Santíssima Virgem em corpo e alma ao céu e sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pode-se recitar também uma coroa de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos que se crê a Santíssima Virgem ter vivido na terra, ou a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra de sua coroa de 12 estrelas ou privilégios. Outro sim, o ofício da Santíssima Virgem, universalmente conhecido e recitado pela Igreja, o pequeno saltério da Santíssima Virgem, que são boaventura os outros não, a coroinha eu tô aprendendo a rezar, não rezo. A coroinha eu sei como rezar, mas na primeira consagração que eu fiz, né? Aí até eu não tô com a minha cadeirinha, que eu vou colocar quando eu renovar. Ela tá ali, vou até pegar e mostrar. Aí, já tá até enferrujado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Cara, minha consagração, né? De 5 anos atrás. Tem um vídeo no canal. Eu explico como é que foi o chamado para minha cadeirinha, que eu vou colocar quando eu renovar de novo, né? Quando eu consagrei, aí eu fiz o propósito, né, de rezar o ofício todos os dias. Não tenho conseguido alguns dias, né? Mas o que eu fiz para mim é rezar o ofício. Então, o ofício é uma oração que eu gosto bastante. Né? Tenho coisa particular, né? A coroinha eu tenho aprendido a rezar, mas ainda não rezei tanto, apesar que o São Luís recomenda. Mas tô aprendendo. Que não se pode recitá-lo sem eternecimento. 14 Pai Nossos e Ave Marias em honra de suas 14 alegrias. Coroinha. Quaisquer outras orações, enfim, hinos e cânticos da Igreja, como o Salve Rainha, o Alma, o Ave Regina Celorum ou o Regina Celi. Aqui várias orações, diferentes tempos, ou o Ave Maris Stella, o Gloriosa Domina, etc. Magnífica ou também o Magnífica, e outras orações e hinos de que andam cheios os devocionários. 7º, cantar e fazer cantar em sua honra cânticos espirituais. Regina Celi, eu sei porque eu tenho o vídeo do Padre Paulo Ricardo cantando, né? Que é Regina Celi. A tradução é uma coisa que a gente reza, mas eu não lembro. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas tem muitas orações bonitas. 8º, assim. fazer-lhe um certo número de genuflexões ou reverências, dizendo-lhe, por exemplo, todas as manhãs 60 ou 100 vezes Ave Maria, Virgo Fidelis, para, por meio dela, obter de Deus a fidelidade e as graças durante o dia. E à noite, Ave Maria, Mater Misericordiae, para, por intermédio dela, alcançar de Deus o perdão dos pecados cometidos durante o dia. Eu vou anotar isso 9º, ter zelo por suas confrarias, no ornar seus altares, também, coroar e enfeitar suas imagens. 10º, carregar ou fazer que se conduza sua imagem nas procissões e trazê-la consigo como uma arma eficaz contra o demônio. 11º, mandar fazer imagens que a representem ou seu nome e colocá-los nas igrejas, nas casas, nos pórticos ou à entrada das cidades, igrejas e casas. 12º, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene.
Há uma quantidade de outras práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Santo tem inspirado às almas de escola e que são muito santificantes. Pode-se encontrá-las mais extensamente no livro Paraíso Aberto à Filagem, do Padre Paulo Berry, da Companhia de Jesus. Vou mostrar aqui. Já virou. Aqui, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Os adesivos eu coloco aqui no computador. Aqui é o sinal da pertença, né? A escravo de Maria. Não tem mais volta. Somos dela e. Né? E acabou. Vou voltar aqui para a tela, nem vi que não estava na tela. Aí, o autor coligiu grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem. Devoções maravilhosamente úteis para santificar as almas, desde que sejam praticadas como devem. Isto é, primeiro, com reta e boa intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como o nosso fim último e de edificar o próximo. Segundo, com a atenção sem distrações voluntárias. Terceiro, com devoção sem precipitação nem negligência. Quarto, com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. Respeito e simplicidade. A prática perfeita. Depois de ler quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e de conversar com as pessoas mais santas e instruídas destes últimos tempos, declaro firmemente que não encontrei nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou iniciar, que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus, que a despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, que a una com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo e, afinal, que seja mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil ao próximo. O essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar, e por este motivo não será compreendida igualmente por todo o mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante, e estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem, finalmente, se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Capítulo 4. Da perfeita devoção à Santíssima. Então encerramos agora o capítulo 3, né? Obrigado a todos vocês que estão participando, né? Quer deixar perguntas, pode deixar. Comentários, o que achou, o que está achando, sugestões de vídeo, né? Se tem alguma coisa que tá legal, não tá legal, que a gente está aprimorando aqui para isso. E obrigado pela companhia, né? Pela devoção à Virgem Maria. Por amar Jesus, né? Por amar a Virgem Maria. E estamos juntos, assim, para um dia todos estarmos no céu, né? Eternamente com Cristo. Então tem que viver certinho o tempo que Deus nos deu aqui na Terra. Né? É a missão. Então, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.